um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite na botija. E eis aqui que apanharei 2 cavacos e vou prepará-los o resto da comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-me aqui fora. E depois fará... me perdi, peraí. E traze-me aqui fora. E depois farás para ti mesmo e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. E foi ela e fez segundo a palavra de Elias. E assim comeram ela, ele e a sua casa por muitos dias, e da panela a farinha não faltou. E da panela a farinha não acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Até aí. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, ministra as nossas vidas, enche-nos do Teu Espírito nesta noite. Que nesta noite a palavra que saia do Teu Espírito venha transformar o nosso interior, Pai. Que não seja eu falando aqui, que nada da minha carne, Senhor, tem proveito nenhum. Mas aquilo que o Teu Espírito fala, gera comida para multidões, Pai. Então, em nome de Jesus, vem falar conosco, vem derramando, Senhor, a Tua palavra e ministrando os nossos corações, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que entrou na transmissão, seja muito bem-vindo, acompanhe a palavra conosco aqui. Nós lemos lá em 1 Reis 17, a partir do versículo 8, tá bom? Então o tema da palavra é: não se preocupe com a quantidade de comida que você tem. Então nós lemos aqui que aquela moça, aquela viúva, ela já preparou ali a morte dela. Falou: não está chovendo, não tem plantação, então o que eu vou ter que fazer? Eu só tenho isso. E eu não posso trabalhar, não posso fazer mais nada, então eu vou comer e vou morrer, porque meu filho é pequeno para me sustentar. A perspectiva que aquela viúva tinha era essa. Então o Senhor prepara um plano, tanto para suprir o sacerdote, quanto para suprir a necessidade daquela mulher. E aí, o profeta vai até ela. E chegando lá, ela estava pegando lá pegando a sua lenha para cozinhar as últimas coisas que tinha na casa dela. E aí o profeta chega e fala: olha, dá um negocinho aqui para encher essa região aqui. E ela falou: não tenho nada pronto. E o pouquinho de farinha e azeite que eu tenho, eu vou fazer um bolo, vou comer e depois vou morrer. E aí o profeta falou: olha, então faz tudo o que você falou, mas faz primeiro para mim. E que o que o Senhor quer nos falar nesta noite, através da vida daquela mulher, pausa dramática. O que o Senhor quer nos falar através da vida daquela mulher é que você tem comida para alimentar outros. Mas quando eu estou falando disso, não estou falando de comida material. Não estou falando de arroz com feijão, um pouquinho de farofa, um bife e um ovinho em cima. Isso é bom, hein? Eu estou falando para você da comida espiritual. Você
tem comida para alimentar a muitos. Mas o grande problema é que muitas vezes a gente acha, mas eu não sei nada da Bíblia. Mas eu tenho vergonha. Mas eu não tenho. Mas eu não sei. Mas não é por intermédio de você, porque para você basta a comida, basta o pouquinho de comida que você tem, mas quem faz a multiplicação é o Senhor. Eu lembro que na minha adolescência, eu caminhava com uma galera e nós falávamos muito a respeito das palavras que nós tínhamos recebido, das vigílias, dos cultos, dos encontros. E a gente ficava falando, ficava trocando palavras, sabe? E às vezes, ali naquele momento, o Senhor complementava alguma coisa nos nossos corações que não tinha. Então, eu me via muitas vezes falando negócio e falando, caramba. Tipo, porque a gente estava falando e conversando a respeito e trazendo o nosso entendimento sobre aquilo. E aí o Espírito complementava aquilo que a gente já estava falando. Com uma revelação diferente. Toda vez que você pega essa palavra para ler, você pode ler o mesmo versículo todos os dias. Mas a cada dia o Senhor vai te trazer uma revelação diferente. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, mas a cada dia ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Então eu me vi ali com meus 14, 15 anos, conversando com aquela galerinha, e quantas vezes eu falava de coisas que eu falava, caramba. Ou então o próprio outro, isso que você falou foi muito louco, hein? E às vezes eu estava ali na empolgação do Espírito, conversando, e eu falava, mano, o que eu falei? Você falou isso, isso, isso. Eu falei, caramba, realmente isso é muito louco. Porque às vezes quando a gente está na empolgação do Espírito, que o Espírito começa a te usar, às vezes é muita informação para você processar ao mesmo tempo. Então chega um momento em que você só está falando, e o Espírito mandando, e o negócio passando direto, e o Espírito mandando e passando direto, e atingindo as vidas, e trazendo a salvação, e trazendo a cura, e libertando as vidas. Mas a partir do momento que você olhar para a quantidade, mas eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. E aí você acaba fazendo o quê? Cortando aquilo que o Espírito está fazendo. Porque a cada dia que eu subo nesse altar, antes de chegar aqui, de falar com vocês, de trazer a palavra que o Senhor me deu, eu chego aqui e eu falo, Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Porque se o Senhor não for comigo, eu não vou. Se eu não tiver a plena consciência de que o Senhor não está comigo, eu não vou. E todos os cultos, tanto nos cultos aqui, tanto nos cultos no campo, mas eu tenho a consciência que aquilo que eu tenho é pouco demais e que não faz nada. Mas quando eu pego o pouquinho do que eu tenho e coloco nas mãos do Senhor, é Ele que faz a multiplicação. Veja, aquela mulher, a palavra vai nos dizer que aquele pouquinho de farinha, aquele pouquinho de azeite, deu para ela, o profeta e a sua família comerem por muitos dias. Como é que você vai explicar isso? Sabe, então comeram por muitos e muitos dias. Então aquilo que você tem é para alimentar outros. E não é só na igreja. É onde você for. Esses dias eu fui para o Rio de Janeiro, como todos aqui sabem. E normalmente eu vou de carro. E aí nesse dia falaram, não, tá chovendo, a serra é perigosa. E a serra do Rio de Janeiro realmente é complicada. Muita neblina e tal, perigoso. O que você acha de busão?
Vamos de busão, fazer o quê? Aí beleza, fui de busão. Quando normalmente você é habituado a fazer de uma forma, eu já pensei, mano, de carro. Aí eu já pensei, falei, mano, de carro normalmente a gente dá uma esticada para dar uma encurtada no tempo e tudo. Mas como tá chovendo, não vai dar para fazer isso. Aí depois ele mandou a notícia que eu já tava pensando, vamos ter que ir oitentinha, cenzinho, daqui até o Rio de Janeiro, né? E normalmente a gente anda um pouquinho mais. E aí, falei, beleza, vamos. Aí, normalmente, eu também não vou de boa. E aí, a Carol falou, por que você não pede pro José te levar? Falei, não, vou, pego um ônibus, vou pra rodoviária, de boa. Aí ela falou pra mim, mas se outra pessoa te pedisse, você não faria? Falei, faria. E aí o assunto acabou ali, tipo. Aí eu fui, falei, mandei uma mensagem pro José, cara, eu vou viajar hoje e tal, você me leva na rodoviária? Não, levo, tá, beleza. Aí, quando tava chegando na rodoviária, ele falou, mano, você acha que você tá indo só para fazer o trabalho, mas Jesus vai colocar alguma pessoa na tua frente para você falar do amor dele. Aí, beleza. Falei, amém, tal. Vocês vão colocar. Ele que coloca, ele que fala, eu sou só o canal. Aí, beleza. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, saí, peguei, primeiro, para começar, eu cheguei, o meu ônibus estava marcado para as 11 horas. Aí pegamos o trânsito na Marginal, um dos acessos da Marginal estava fechado. Aí tá aquele muvuca de carro, resumindo. Cheguei na rodoviária, 11h10. Aí falei, caramba, me lasquei. Tem que pagar no meu bolso agora, né? Que a empresa já tinha pago a passagem. Aí eu, pela misericórdia de Deus, eu li a minha passagem. E na minha passagem estava escrito, olha, se acontecer alguma coisa, você vai até o guinchê, conversa lá para trocar. Aí fui até o guinchê, fui lá, troquei tudo. Paguei uma taxinha ali. Maravilha. Não deu nem R$ 15 a taxa. E fui no ônibus seguinte, que saía à meia-noite. Aí eu cheguei, era para eu chegar no Rio de Janeiro às 6 e pouquinho, eu cheguei às 7 horas. Quando eu cheguei lá, aí eu olhei aquele monte de táxi na frente, assim, eu falei, nem a pau que o Uber vai parar aqui. Aí fui um pouquinho mais para frente, saí da região ali e fui para uma outra rua. Aí chamei o Uber lá e tudo. Beleza. De primeiro o Uber aceitou, menos de 1 minuto. Gente, quando isso acontece? Menos de 1 minuto. Aí beleza. Ainda era uma corrida longa, era quase 40 minutos de viagem e tudo. Pro interior. Normalmente, o que os Uber querem fazer? Eles querem pegar, mora no interior, quer pegar alguém para o centrinho onde tá a muvuca. Mas o cara não, ele pegou do interior. E ali eu já falei, esquisito. Mas tudo bem. Aí peguei o Uber, o cara super gente boa, tal, foi conversando comigo. Ah, e São Paulo, como é, não sei o quê. Ah, mas você vai voltar ainda hoje? É, mó cansado, mó cansativo, tal. Eu tenho um pessoal que mora lá em São Paulo e não sei o quê, não sei o quê. Aí conversando, eu falei, não. Dentro da conversa, eu falei, mas comigo isso não acontece porque eu sou de Jesus. Você falou, você é de Jesus e tudo. Eu sou da igreja, mas... eu vou na igreja, mas eu não sou batizado, eu não sou nada. E a gente ficou conversando a respeito de Jesus e não sei o quê, de experiências com Deus e tal. E eu falei, cara, você precisa se batizar, porque você precisa experimentar mais de Deus e tudo. E ali o Senhor foi conduzindo todas as coisas para que eu falasse para aquele rapaz a respeito de Jesus. Então não é o ambiente, não é o local. Você precisa dar alimento para as pessoas aonde você está.
Ah, mas eu não sou evangelista. Essa é a função do evangelista. Não, todos nós somos evangelistas. Tem uns que têm o dom do Senhor para evangelizar. É um talento natural que o Senhor colocou naquela pessoa. Mas a palavra nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele está falando isso só para os evangelistas. Está lá, evangelistas, ide por todo mundo. Missionários, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Tá assim lá? Como que está? Ide por todo mundo. Vocês estão aqui comigo? E pregai o evangelho a toda criatura. Então eu gostaria que você fosse lá em João 6. Abra a tua Bíblia em João 6. Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 8. João 6, 8. E um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes, mas isso não dá para tanta gente. E Jesus disse: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muitas relvas. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 50 mil, de quase 5 mil. Então vamos lá. Aquele jovem, ele tinha pão para alimentar ele mesmo. Era 5 pães e 2 peixes. Mas aquele pouquinho que ele tinha alimentou 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. E todo mundo comeu, e todo mundo se fartou, e ainda sobraram 12 cestos. Então o Senhor, Ele te chamou, não só para você ficar se alimentando, mas também para você alimentar outros. Ah, mas eu tenho pouco. É com pouco mesmo. Porque a multiplicação não é conosco, a multiplicação é com o Senhor. A multiplicação do seu pão não depende de você. A multiplicação do seu pão depende do Senhor. A multiplicação do teu peixe não depende de você. A multiplicação do teu peixe depende do Senhor. Depende dele, basta você abrir a tua boca, basta você obedecer. E eu confesso que na hora que eu perdi o ônibus, eu ia esbravejar, e aí o Espírito Santo falou: você não sabe do que eu te livrei. E eu falei: realmente, Senhor, algum propósito nisso o Senhor tem. Calmei meus ânimos, fui lá, o Senhor resolveu, deu tudo certo, maravilha. Sabe, mas é necessário que você, tanto aquela mulher, qual foi o sinal que ela fez? Ela pegou o pouco que ela tinha e ela apresentou para Deus. Aquele jovem, ele pegou o pouco que ele tinha e ele apresentou para Deus. Porque é Deus quem vai falar através da tua vida. Sabe, quando você pegar uma pessoa para você falar do amor de Jesus, não é o teu conhecimento, não é a tua lábia, não é você que convence, mas o Espírito Santo de Deus, através da tua vida, vai falar com essa pessoa, e essa pessoa saberá que é Deus falando na vida dela. E você vai ser quem? Quem vai apresentar o pão. Quem vai apresentar o bolo, quem vai apresentar a farinha. E é só isso. Então não se preocupe com a quantidade de comida que você tem. Ah, mas é pouco, mal dá para mim comer realmente. Mal dá para você porque você vai precisar comer de novo. Mas todas as vezes que você precisar comer, o Senhor vai estar lá para multiplicar a comida na tua vida também.
Então você vai ter para você comer e para você alimentar muitos. Você vai ter para você comer e para você alimentar. Para você comer e para você alimentar. Então não fique achando, mas eu não tenho palavra. Realmente você não tem. Mas eu não sei falar. Realmente você não sabe. Mas eu não. Mas realmente, tudo que você falar realmente é o que você falou. Só que não é você que multiplica. Não é você que multiplica. O Senhor é quem vai multiplicar. O Senhor é quem vai falar através de você. O Senhor é. Você só precisa estar lá no local certo, na hora certa, no horário marcado. Ainda que você não saiba que tem o horário marcado. Eu não sabia. Mas Jesus já tinha marcado um horário lá. Então se coloque de pé. Então saiba que você tem que carregar o pão. Ninguém lá tinha comida. Eles estavam no meio do deserto e ninguém tinha comida. Mas aquele jovem tinha pão. Você tem pão. Olha para a pessoa do teu lado e fala: você tem pão. Você tem pão. Tem pão ou não tem? Tem pão? Tem pão, Flavinho? Tem pão? Aleluia. Porque o pão é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o pão que sacia a minha fome e a tua fome. E ele é o pão que vai saciar a fome de quem ele colocar no teu caminho, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. E começa a falar com o Senhor neste momento. Começa a falar para o Senhor te usar mais. Sabe, você tem um propósito nessa terra. E o propósito dessa terra é que você propague o reino dos céus. O propósito que você tem nessa terra é você levar a salvação a muitos. Saiba que o trabalho do diabo é levar as pessoas ao inferno. E o teu trabalho é tirar as pessoas da mão do inferno em nome de Jesus. Esse é o teu trabalho. O Senhor te chamou para isso, mas se você não tiver pão, se você pegar o pão para comer sozinho, se você ficar ali só toda hora comendo pão e não compartilhar o pão, muitas pessoas vão perecer. Mas você está sendo chamado, está sendo levantado nesta noite para compartilhar o pão, para levar o pão a muitos, para alimentar os famintos, A palavra, Jesus, ele vai nos dizer, olha, quando chegar nos últimos dias, muitos vão chegar e vão falar, olha, Senhor, nós profetizamos em teu nome, nós fizemos e acontecemos, e ele vai dizer, olha, apartai-vos porque eu não vos conheço. E essa palavra é para os negligentes, mas quando Jesus fala, olha, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber. Quando, Senhor, fizemos isso? Quando você alimentou os meus pequeninos. Então você está aqui para alimentar os pequeninos do Senhor. Entrega o pão no teu trabalho, entrega o pão na tua escola, entregue o pão aonde você estiver, entregue o pão para a tua família, entregue o pão na tua casa, entrega o pão em nome de Jesus. Porque você tem um alimento. É pouco, é com pouco. Saiba que se tiver muito, Deus não precisa multiplicar, então é o pouco. O Senhor quer multiplicar o teu pouco. O Senhor quer multiplicar o teu pouco em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nos usa. Nos usa, Senhor. Coloca os famintos no nosso caminho. Ainda hoje, Senhor, coloca os famintos no nosso caminho. Senhor, quando nós estivermos no nosso trabalho, coloca os famintos.
Quando nós pegarmos um Uber, coloca os famintos. Quando nós estivermos num parque, coloca os famintos no nosso caminho, em nome de Jesus, Senhor. Oh, Senhor, porque nós temos, Senhor, nós temos um cadinho de pão, nós temos um cadinho de farinha, porque, Senhor, a multiplicação está no Senhor. O Senhor é quem multiplica o nosso pão, o Senhor é quem multiplica a nossa farinha, Senhor. Então coloca as pessoas no nosso caminho, coloca as pessoas que precisam ouvir, coloca as pessoas, Senhor, que precisam conhecer o teu amor. E nós estaremos prontos para compartilhar o pouquinho que nós temos. Senhor, a comida não é suficiente, mas o Senhor multiplica. Então, Senhor, nos usa, Senhor, para fazer, nos usa, Senhor, como evangelistas nessa terra. Coloca as pessoas que precisam ouvir da tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Coloca as pessoas que precisam de libertação, coloca as pessoas que precisam de cura, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a multiplicação do Senhor no pouquinho que você tem, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que nos assiste, multiplique aonde você estiver. Multiplique na tua casa, multiplique para os teus filhos, multiplique para tua esposa, multiplique para o teu marido, multiplica em nome de Jesus. Entrega o pão, para que se multiplique aonde você estiver, em nome de Jesus. Que o amor do Pai, a graça redentora de Jesus esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família, em nome de Jesus. Amém? Você que trouxe